Hoje você vai ver os 10 animais extintos mais assustadores e gigantes. 10º lugar. Argentavis magnificens foi uma ave de rapina extinta que viveu na América do Sul no Mioceno. Considerada a maior ave que já voou, tinha grande dificuldade de alçar voo devido sua musculatura incompatível com seu tamanho e provavelmente decolava correndo em declínios. Com grande desempenho de planeio, ela aproveitava ventos ascendentes comuns nos Andes para se manter no ar. Estima-se que dessa maneira a espécie podia percorrer até 300 km por dia. Suas características são: comprimento, cerca de 3,5 metros. Envergadura, de 5,8 a 7 metros. Altura, de 1,7 a 2 metros. Massa, de 60 a 110 kg. Habitat, pampas da América do Sul. 9º lugar. Cameroceras é um gênero de moluscos cefalópodes que viveu no período Ordoviciano, entre 470 e 460 milhões de anos atrás. Media até 9 metros de comprimento e tinha 17 pés, ou mais, sendo o maior predador de sua época. Assemelhava-se a uma lula, porém com o corpo embutido em uma concha em forma de cone, característica que faz com que lhe seja confundido às vezes como o gênero Orthoceras, também chamado ortocono, que era menor e viveu no Siluriano, há 400 milhões de anos atrás. Possuía olhos primitivos, o que faz os cientistas suporem que se tratava de um animal que vivia em águas profundas e escuras, pois seus olhos primitivos deveriam se incomodar com as luzes mais fortes e também porque, se ele fosse em águas rasas não conseguiria se movimentar de tão grande que era. 8º lugar. Porus-racidae é uma família de aves fósseis da ordem Cariamiformes. Coloquialmente conhecidos como aves do terror, são uma família extinta de grandes aves carnívoras. Surgiram após a extinção dos dinossauros não avianos, devido à ausência de predadores de grande porte, assumindo de forma fantástica o papel de grandes predadores como o Tyrannosaurus rex. Sua escala temporal cobre de 62 a 1,8 milhões de anos atrás. Eles variavam de 1 a 3 metros de altura. Eram dotados de bicos enormes e curvados, como os das aves de rapina atual. Eram bem afiados e desenvolvidos especialmente para rasgar a carne de suas presas. Suas pernas eram ágeis e muito musculosas, proporcionando muita velocidade durante a corrida. Podiam alcançar até 50 km por hora. Suas asas eram pouco desenvolvidas, incapazes de sequer auxiliar em saltos. Acredita-se que seus parentes mais próximos de hoje sejam os seriemas de 80 centímetros de altura. Titanisso waleri, uma das espécies maiores, também é conhecida na América do Norte do Texas e Flórida. Isso faz com que os furos racídeos sejam os únicos grandes predadores sul-americanos conhecidos a migrarem para o norte durante o grande intercâmbio americano, 3 milhões de anos, que começou depois que a ponte de terra do Istmo do Panamá cresceu cerca de 10 a 15 milhões de anos. 7º lugar. A Titanoboa regionensis foi uma espécie de serpente que viveu há cerca de entre 60 e 58 milhões de anos, no período Paleoceno, nas florestas tropicais da América do Sul. Trata-se da única espécie incluída no gênero Titanoboa. Através da comparação do tamanho e da forma das suas vértebras fossilizadas com aquelas das cobras atuais, os investigadores estimam que medisse cerca de 13 metros de comprimento e tivesse uma massa de 1.135 quilos. Foram encontrados fósseis de 28 indivíduos desta espécie nas minas de carvão de Cerrejón, Colômbia no início de 2009. Antes desta descoberta, eram poucos os fósseis de vertebrados deste período descobertos nos antigos ambientes tropicais da América do Sul. Acredita-se que a temperatura do habitat da Titanoboa regionensis tivesse uma temperatura entre 30 e 34 graus. Estimativa é consistente com a hipótese de que havia uma grande concentração de gás carbônico atmosférico nos trópicos do Paleoceno. 6º lugar. Megalodonte. Nome Megalodon, que significa dente grande. É uma espécie extinta de tubarão que viveu há aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos, durante o Mioceno inferior ao Plioceno. Antigamente se pensava ser um membro da família Lanidae e um parente próximo do tubarão branco, Carcharodon carcharias. No entanto, atualmente é classificado na família extinta Orthodontidae, que divergiu do tubarão branco durante o Cretáceo inferior. Sua colocação de gênero ainda é debatida, com alguns autores colocando em Carcharodon, Megaselachus, Otodus ou Procarcharodon.
Isso ocorre porque fósseis de transição foram encontrados mostrando que o Megalodonte é a cronoespécie final de uma linhagem de tubarões gigantes, originalmente do gênero Otodus, que evoluíram durante o Paleoceno. Embora seja considerado um dos maiores e mais poderosos predadores que já existiram, o Megalodonte é conhecido a partir de vestígios fragmentários, e por isso sua aparência e tamanho máximo são incertos. Os cientistas divergem quanto à sua aparência de uma versão mais robusta do tubarão branco, do tubarão frágil ou do tubarão tigre. A maioria das estimativas de tamanho do Megalodonte extrapolam dos dentes, com comprimento máximo estimado em até 18 metros e comprimento médio estimado em 10,5 metros. As estimativas sugerem que suas grandes mandíbulas poderiam exercer uma força de mordida de até 110.000 a 180.000 newtons. Seus dentes eram grossos e robustos, preparados para agarrar presas e quebrar ossos. Quinto lugar, o Arquitodus ou urso de pernas longas ou ainda urso de cara achatada é um urso que viveu entre 800.000 e 12.500 anos atrás durante o Pleistoceno na América do Sul e do Norte. Era mais alto, podendo atingir 3,5 metros de altura em pé, mais magro e mais ágil que os atuais ursos de Kodiak, tornando-se mais rápido e mais letal que o seu primo atual. Seu crânio demonstra um modo de vida extremamente carnívoro, com molares especializados em cortar carne, focinho curto com musculatura poderosa e dentes caninos grandes, resultando em uma mordida mortal. A distância entre os olhos era larga e frontal, com uma grande cavidade ocular, resultando em uma excelente visão a qual podia ser amplificada ao ficar em pé. Esses fatores, juntamente com suas pernas longas, as quais eram responsáveis por sua grande agilidade e velocidade, o tornavam um ótimo caçador de longas distâncias, estando apto a perseguir tanto animais pequenos e rápidos como grandes e lentos. Quarto lugar, Arthropleura grego para costelas articuladas. É um gênero de artrópodes milípedes extintos que viveram no que hoje é o nordeste da América do Norte e Escócia por volta de 345 a 295 milhões de anos atrás, do estágio visando o baixo período carbonífero ao estágio esseliano do baixo permiano. Ponto final. As espécies do gênero são os maiores invertebrados terrestres conhecidos de todos os tempos e teriam poucos predadores, ou nenhum. Terceiro lugar, o Dunkleosteus era um peixe de 10 metros 3,6 toneladas e uma mandíbula que, quando se fechava sobre um tubarão, era capaz de o partir ao meio. Um tubarão branco grande provavelmente só consegue morder com metade dessa força. Como um peixe tão pesado era capaz de abrir e fechar a boca com tanta rapidez e com tamanho impacto? Para saber a resposta, os cientistas construíram um Dunkleosteus biomecânico, a partir de um crânio fossilizado. A parte mais interessante foi descobrir que este peixe era tão veloz, 0,02 de segundo, durante a abertura da mandíbula e tão poderoso na hora de fechá-la, disse Marco Estimeage. A conclusão? O desenho único do crânio e dos diferentes músculos usados pelo Dunkleosteus para abrir e fechar a boca fizeram desse peixe um dos primeiros grandes predadores entre os vertebrados. Além disso, dentro de água isso produzia uma forte sucção e puxava as presas, não importava o tamanho delas. Era capaz de devorar tudo o que existia no seu habitat, comentou Philip Anderson, da Universidade de Chicago, o coordenador do estudo. Segundo lugar, o Deinosuchus é um gênero extinto de crocodilianos relativos aos aligatores atuais que viveram entre 83 a 73 milhões de anos atrás durante o período Cretáceo na América do Norte. Seu foi nomeado em 1909 embora seus primeiros vestígios tivessem sido achados na década de 1850, e futuramente na década de 1940. Embora o Deinosuchus seja maior que qualquer crocodiliano moderno, com um adulto podendo chegar a 12 metros de comprimento, sua anatomia era bem semelhante a seus parentes modernos, com dentes feitos para esmagar e costas cobertas por osteodermas. Primeiro lugar, o Andreossachus mongoliensis rei, governante, era um mamífero primitivo semelhante a um lobo com o tamanho de um rinoceronte que viveu durante o Eoceno, entre 45 e 36 milhões de anos atrás. Tinha 4 membros com cascos, um corpo e cauda longos. O seu grande focinho possuía dentes afiados e vários molares que eram provavelmente usados para esmagar ossos. No entanto, como Andreossachus só é conhecido através do crânio e uns poucos ossos, não se sabe se era um predador ou um necrófago. Andreossachus deve seu nome ao famoso explorador Rui Chapman Andrews.
Foi descoberto por ele em junho de 1923 por Kancho Empal, um membro da expedição de Andreu, num sítio no deserto de Gobi, na Mongólia conhecido como Erdimana ou Erdeni Mandal e Erdene Mandal, Joia de Mandala, Esta era a terceira expedição à Ásia liderada por Andreus e patrocinada pelo Museu Americano de História Natural, onde estão em exposição as ossadas do animal. Acreditava-se que pertencia à ordem Mesonichia devido às semelhanças dos seus dentes e crânio com as espécies desta ordem. Estudos recentes, no entanto, situam na classe dos artiodáctilos e relacionados com os entelodontes. Pensa-se que tivesse patas com cascos e que se alimentava de carcaças de animais mortos e só atacava animais maiores do que ele em casos de muita fome, assim como grandes mamíferos predadores contemporâneos. Obrigado por assistir. Deixo